Na hora que eu estava falando com vocês, o telefone tocou e bloqueia tudo. Enfim, dando continuidade, né, ao que eu estava dizendo para vocês. O que eu prometo a vocês é que eu vou estar dedicado de forma muito mesmo eficiente na tentativa de repassar o nosso conteúdo programático, tá bom? Estou comprometido com vocês no nosso horário, à noite, para que nós possamos tirar dúvidas. Vou estar comprometido em enviar as nossas videoaulas todas as segundas-feiras. Enfim, estudando, né, me atualizando. Esse é meu papel, tá certo? Eu sou apenas um orientador, né? Pela experiência que eu tenho, eu pego um material didático e tento repassar para vocês, para que vocês sejam futuramente habilitados, né, ao bacharelado em Direito e, obviamente, habilitado para a advocacia. Tá certo? Tranquilos. Só repetindo, de forma reiterando, né? Então, todas as segundas-feiras nós teremos uma videoaula sobre o nosso conteúdo programático. Teremos um roteiro de aula no Word, que eu vou enviar. E vai ter também alguns questionamentos, algumas perguntinhas que serão feitas para vocês sobre o material. E à noite, nós teremos um tira-dúvida das 18h30 até as 20 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho, quando tem muitas dúvidas. Não tem mistério não é absoluto não esse intervalo de tempo. Para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, mas as dúvidas serão da aula anterior. Para que dê tempo vocês pesquisarem, estudarem, tá entendendo? Porque às vezes tem aluno que trabalha, tem aluno que só pega o material quando está às 16h30, às 17 horas, daqui que ele assiste a aula e tenha dúvida. Então, eu opto sempre para que nós possamos tirar dúvidas de uma segunda-feira do material conteudístico da segunda anterior, tá bom? Mas isso também não é absoluto. Quem quiser tirar dúvidas sobre o material do mesmo dia, não tem importância. A gente tira, tá certo? É só uma tentativa para organizar melhor. Tranquilo? Mais tarde, daqui a alguns minutos, eu estou mandando para vocês um e-mail. E nesse e-mail eu vou estar reiterando esse procedimento metodológico que vai ser adotado, tá bom? No mais é só saudades mesmo, muita saudade de vocês, saudades do nosso ambiente, né, acadêmico. O contato com vocês é muito revigorante para nós professores. E a gente está realmente louco para que tudo volte à normalidade, mas nós temos que voltar com segurança. Com segurança. Não adianta a gente querer voltar sem segurança. Todo mundo tendo medo dos outros, enfim. Não adianta. Tá certo? Tranquilos? Então vamos dar continuidade, vamos dar uma aula agora, vamos começar agora a nossa primeira aula de processo penal. Processo penal 1, tá bom? Nessa disciplina, nós vamos estudar sobre as ações penais, sobre o processo penal, sobre os sistemas processuais penais, sobre os princípios norteadores, né, do processo penal. Vamos tratar de competência, de contingência, de conexão, vamos tratar de provas, de jurisdição. Então, não é um material vasto, dá para a gente ver tudinho, tranquilo, tá bom? É diferente de contratos, né? Na disciplina de contratos a gente não consegue concluir o material, a gente não consegue, porque o conteúdo, né, porque é muito grande, mas o processo penal
vai dar sim certo, tá bom? E é de importância vital e muito atual, né? Muito atual, tá certo? Bem, para nós que somos advogados, a gente trata dessa, somente no caso na ação penal, que é no caso do advogado criminalista. Então, o meu caso, por exemplo, né, eu trato muito de coisas na área penal. E é de importância vital para que nós possamos tratar, discutir, mostrar nosso inconformismo, às vezes, diante de decisões judiciais que nos parecem injustas para o nosso cliente. Tá bom? E aí, durante o decorrer das aulas, se eu me lembrar, obviamente, né, porque a gente sempre lembra, quando a gente está tratando de um determinado material, a gente lembra do que nós passamos, experimentamos, vivenciamos na advocacia. E aí eu passo de forma imediata para vocês e discutirmos, né, à noite, não tira dúvidas. Tranquilo? Então, hoje, professor, o que é que nós vamos ver hoje? Tá bom? Então, vamos começar hoje com a ação penal. Tranquilo? O que é uma ação penal? Quais são o seu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? Quais são as suas características e as condições da ação penal? É o que a gente vai ver hoje. 4 coisinhas hoje, tá bom? Vamos dar um conceito. Vamos falar sobre o seu conteúdo. Vamos falar sobre as suas características. E vamos falar sobre as condições da ação penal. Tranquilo? Tá certo? Então, primeiramente, vamos tentar definir o que é uma ação penal, tá bom? Então, a ação penal, ela é um instrumento de invocação, né, do poder jurisdicional do Estado, tá bom? Para que ele resolva uma lide na área penal. Então, a ação penal nada mais é do que um instrumento invocatório do poder jurisdicional do Estado. Tá certo? Tranquilo? Então, ele é um meio de provocar, né, de provocação da tutela estatal, não só em prol de nós mesmos, tá bom? Mas pode ser em prol de outra, pode ser em prol da sociedade e pode ser em prol do próprio Estado. Entenderam? Tranquilo? Isso é que é uma ação penal. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Você entra com uma queixa-crime. A queixa-crime, ela é uma inicial, que a gente chama de exordial, né? Uma provocação da ação penal. Então, se vocês observarem bem, a queixa-crime era para ações penais privadas, tá bom? Onde a vítima, uma pessoa, ela se sente ofendida em algum de seus direitos, por exemplo, a sua honra, certo? Foi injuriado. E aí eu não posso agir, tá certo? A lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, ele me proíbe, tá bom? Resolver por conta própria, tá certo? Inclusive é crime, tá bom? O artigo 345, ele proíbe o exercício arbitrário das próprias razões. Então, quer dizer, eu não posso agir. Então, o que eu faço? Eu utilizo, né, a queixa-crime, onde é a provocadora da ação penal, quer dizer, eu invoco a ação penal, eu invoco o poder jurisdicional do Estado para que ele resolva, né, para que ele cuide, né, dessa situação, para que ele concilie ou resolva mesmo essa situação. Tranquilo? Às vezes com condenação, né? Ou pela absolvição. Condenação ou absolvição do réu. Vai e vai. Então, viu? Entenderam o que é uma ação penal? Então, ele é um instrumento de invocação. É um instrumento provocador do Poder Judicial do Estado. Tranquilos até aí? Conceito. Vamos para o segundo. 2. Conteúdo. Tá certo? Qual é o conteúdo de uma ação penal? Né? Aí, para vocês saberem qual é o conteúdo
de uma ação penal, você responde à indagação. O que é que o dono da ação pretende? Tá bom? Então, o que é que nós pretendemos com determinada ação penal? É a punição estatal a alguém? Pois então, neste caso, tá certo? A pretensão punitiva do Estado seria o conteúdo, digamos assim, o conteúdo maior, tá bom? Da ação penal, tá certo? Obviamente, esse conteúdo, essa pretensão punitiva, tá bom? Ela tem que estar conciliada, somada ao direito material. Tá certo? Quer dizer, tem que haver ali uma tipificação da conduta. Então, eu não posso provocar, através de uma ação penal, o poder jurisdicional do Estado para nada. Ou provocar para que ele venha tratar de uma situação ou de circunstâncias que não estão tipificadas em lei. No penal, isso é taxativo, tá bom? Então, resumindo, se a gente fosse tratar de responder de forma bem direta o conteúdo da ação penal, aí você pode dizer que é a pretensão punitiva do Estado somada ao direito material subsumido a um caso concreto. Repetindo, né? O conteúdo da ação penal, ela corresponderia a uma pretensão punitiva do Estado, tá certo? Coadunado, obviamente, ao direito material subsumido a um caso concreto. Tranquilo? Vamos para o terceiro. Vimos o conceito, vimos o conteúdo, vamos agora para as características da ação penal. Tranquilo? As características da ação penal. Primeira característica é que ela é de direito público. Bicho, professor, eu ia falar já de ação penal privada. Sim. Mas quem é que pune? Não é o poder estatal? Então pronto. Quando eu digo que a ação penal ela tem a característica de ser de direito público, eu estou querendo dizer que o Estado chamou para si a responsabilidade de punir. Então, é como se eu dissesse que o jus puniendi, né? O jus puniendi é um dever do Estado. Tranquilo? Então é nesse sentido aí, tá bom? Ele é como se ele chamasse para si a responsabilidade de punir. É tanto que nós, como indivíduos, nós não temos o direito de punir, nós não temos o direito. Inclusive nós como vítima. Há algumas exceções, raríssimas exceções, em que isso será possível. Tá bom? A legítima defesa, né? Não só sua, mas de terceiro, como de seu patrimônio, mas tem que ter alguns requisitos que vocês já devem ter visto no direito penal, aquele direito penal 1, né? Direito penal 1, teoria do crime, é isso mesmo. E direito penal 2, teoria da pena. E direito penal 3 direito penal 3 é espécie de crimes, né? Parte especial dos crimes. Tranquilo? Até comigo. Tá bom? Que é do 4º semestre. Vocês estão no 5º, vocês estavam no 5º. Eu não fui professor de vocês no 5º. Pois bem, tranquilo até aí, a primeira característica é de que é direito público. Por que é direito público? Porque é responsabilidade única do Estado, é dever do Estado, tá bom? A responsabilidade de conhecer
né, de conhecer e de julgar essas ações penais. Tranquilo? Segunda característica é que ela é de direito subjetivo. Então, ela é um direito subjetivo, tá bom? Como você já deve ter visto comigo lá no primeiro semestre, direito subjetivo é a faculdade, tá bom? É a faculdade, é a prerrogativa que tem alguém de buscar prestação de outrem. Isso é direito subjetivo. E aqui também do mesmo jeito, tá bom? A gente só retira um pouco, né, essa característica de direito subjetivo, a gente retira nas ações penais públicas incondicionadas, em que o Ministério Público, né, o dominio litis, que é o dono da ação, ele não pode deixar de provocar em caso de determinados crimes, né? O que ele pode saber é que ele, diante de um propenso crime de ação penal pública incondicionada, ele decide por não denunciar. Mas ele decide por não denunciar porque ele não encontra ali as condições necessárias, né, para a ação penal. Mas mesmo assim, o que ele faz? Ele provoca uma autoridade policial. Essa autoridade policial, ela instaura, né, um inquérito policial, quer dizer, uma investigação, e nessa investigação, tá certo? Busca-se essas... Ventiladorzinho aqui que tá quente aqui. Ela busca essas condições para denunciar, tá bom? Mas fica muito difícil. Então, digamos assim, é um direito subjetivo porque a pessoa decide. Ele tem a prerrogativa, tá bom? Seja a vítima, seja o Ministério Público, tá bom? A vítima pode ser através de seus representantes, obviamente, de provocar ou não esse instrumento invocatório, tá bom? É nesse sentido, tá certo? Outra característica, tá certo? É de que a ação penal, ela é autônoma. Professor, o que é que quer dizer que a ação penal, ela é autônoma, tá bom? É no sentido de que você não pode confundir o direito de acionar o Estado com o direito material, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o direito, aliás, a ação penal, ela gera um direito que ele é potestativo. Eu posso sim provocar, tá bom? Independentemente, tá certo? Eu não diria independentemente, diferentemente do que o direito material vem a propor. Já que o direito material, neste ponto, ele só deve ser subsumido ao caso concreto. Pode ser que eu, diante de um caso concreto, eu tenha que demonstrar através de argumentações e de provas e indícios de que aquele caso concreto ele é um tipo penal, mas argumentações pode não ser. Viu como independe? Quer dizer, mesmo eu não tendo a certeza de que determinado caso concreto, tá certo? É ou não típico, mas eu posso tentar argumentar, demonstrar através do seu objeto jurídico, do seu objeto material, do seu núcleo tipo, dos elementos subjetivos e objetivos do crime, tentar demonstrar de que aquele caso concreto é sim, tá bom? É sim. É um tipo. Quer dizer, é sim
tipificado pelo direito material. Então, independe, tá bom? Isso vai ser avaliado pelo juiz, que quando estiver diante da sua exordial, seja ela ministerial, seja ela de um querelante, observar se aquela conduta exposta, ela realmente é típica ou não, tá bom? Se não for típica, faltaria justa causa e a sua peça inicial, denúncia ou queixa, seria considerada inepta, tá bom? Quando não inepta, não seria admitida porque não preenche os requisitos, tranquilo? Vamos para a quarta característica da ação penal. E a quarta característica é de que a ação penal, ela é abstrata, tá bom? Abstrata em que sentido? Ela independe do seu resultado, tá bom? Porque se fosse concreta, a gente já saberia que ia ser condenado. A pessoa já seria ser condenada. Não. A ação penal que eu entrei hoje, ela vai sofrer o contraditório inicial. Se passada, vai para uma instrução criminal. Nessa instrução vai ter debates e vai ter novos contraditórios e apresentação de provas. Até o final, quando a acusação e defesa vai apresentar ali suas argumentações finais e aí o juiz decide. Tá bom? Mas qual vai ser o resultado? Não interessa, você está vendo, observem que a ação penal, ela independe do seu resultado. Tá bom? Ao final, pode ser que haja uma condenação, pode ser que haja uma absolvição, pode ser que haja, antes mesmo, uma absolvição sumária, logo no início, uma absolvição sumária, logo lá na fase de resposta à acusação e recebimento da denúncia. Viu como independe? Tá certo? Então pronto. Vimos o conceito de ação penal, vimos o conteúdo da ação penal, vimos as características da ação penal. E agora veremos as condições da ação penal. Tranquilo? Alguns autores, alguns doutrinadores vão colocar 3, outros vão colocar 4, tá bom? E aí, dependendo dos autores, né? Essa quarta aqui, para alguns autores, ela é uma condição secundária para alguns, tá bom? Ou complementar para outros. Ou para outros, para doutos, né? Ela seria uma condição essencial, né? Então, de cara, doutrinariamente, nós podemos dizer que nós temos 3 essenciais, 3, que não há discussão doutrinária sobre esse assunto. A discussão é sobre a quarta, se ela seria essencial ou complementar ou suplementar, tá entendendo? Então vamos lá, eu vou citar as 4, tá certo? Mas essa última eu vou reiterar quando chegar a ela, de que a doutrina é divergente no que tange a sua essencialidade ou suplementariedade, tá bom? Eu, como advogado criminalista, para mim tem que ser essencial. Se não for, se ela não existir, a ação penal que será exercitada, efetivada através de uma denúncia ou queixa, ela deve ser repelida, indeferida, não recebida pelo magistrado. Mas é opinião minha, tá bom? Então vamos lá. A primeira das condições. Então a primeira é a possibilidade jurídica do pedido. Professor, qual é a primeira
condição da ação penal? Vamos lá. Possibilidade jurídica do pedido. Isso quer dizer o quê? O pedido do autor, né? Ele tem que ser admitido pelo ordenamento jurídico. Tá bom? Aí é a conduta típica. Eu não posso exigir, né? Eu não posso exigir do Estado, através de uma ação penal, tá bom? Que ele venha a punir alguém por um caso concreto, um fato que não está tipificado no Código Penal ou em leis extravagantes penais. Óbvio, eu não posso... vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanhei um caso, né? Eu fui advogado de um policial militar que ele foi denunciado pelo Ministério Público por porte ilegal de arma. Tranquilo? Por porte ilegal de arma. Imagina a situação. Este policial militar, ele tem um porte funcional. Então ele tem porte. Ele pode portar armas. Aquelas armas, obviamente, aquelas armas que estão na possibilidade de fazê-lo, né? Calibre, poder de fogo. Nós temos lá as características que um policial militar pode portar uma arma. E essa arma, ela estava dentro das características. Qual a única coisa que estava irregular, tá bom? Era que ele estava portando a arma do seu companheiro. Então, a arma, ele tem porte funcional, a arma é possível ele portar a arma, só que não estava no nome dele, estava no nome do amigo dele, de um outro policial militar, tá certo? E aí o Ministério Público resolve por puni-lo, por denunciá-lo por porte ilegal de arma, tá certo? Mas a lei não fala sobre isso. Isso é uma irregularidade administrativa. Ele, como policial militar, ele podia responder administrativamente, dentro do seu estatuto, e ser punido administrativamente, mas penal não. Penalmente não é. E aí nós tentamos demonstrar isso e conseguimos fazê-lo diante do magistrado. Tá certo? Então o que quer dizer o quê? Nós estamos diante de uma denúncia que o pedido, né, o pedido jurídico ali era impossível. Por quê? Porque a conduta em si do policial militar era uma conduta atípica. Não está prevista nem no Código Penal, nem no Estatuto, obviamente, no Estatuto do Desarmamento. Entenderam aí o exemplo de uma possibilidade jurídica, tá certo? De uma impossibilidade jurídica. Então, pronto. A primeira condição da ação, qual é? Seria a possibilidade jurídica do pedido. Isso quer dizer o quê? Que o pedido do autor deve ser admitido pelo ordenamento jurídico. E quer dizer o quê? Que a conduta ali estudada, analisada, ela tem que estar tipificada em leis penais. Tranquilo? Vamos para a segunda condição da ação, tá bom? E a segunda condição da ação é o interesse de agir. Quando a gente fala de interesse, tá bom? A gente fala de algo imprescindível para o autor. Isso quer dizer o quê? Doutrinariamente falando, né? Didaticamente falando para vocês, quando vocês forem
quando vocês forem elaborar uma denúncia ou elaborar uma queixa-crime, vocês como Ministério Público, tá bom? Ou vocês como advogado, tá bom? Além de vocês demonstrarem que o caso concreto está tipificado na lei penal, você tem que demonstrar, tá bom? A necessidade de provocar o poder jurisdicional do Estado. Não só demonstrar a necessidade da provocação, quer dizer, a necessidade do Estado intervir, mas também eu tenho que demonstrar a utilidade desta ação penal. Eu tenho que demonstrar esse binômio, necessidade e utilidade do procedimento. Quer dizer, o Estado vai ter que intervir, tá bom? Quer dizer, necessário se faz a punição do Estado, tá? Necessário se faz, aliás, para se punir, no ordenamento jurídico brasileiro, para se punir somente através de processo. Já observaram? Não se pode punir ninguém que não seja mediante um devido processo legal. Então, ela deve ser necessária, a ação penal, e ela deve ser útil. Quer dizer, no final, ela tem que demonstrar uma efetividade. É como se eu dissesse, olha, eu tenho que punir essa pessoa que agrediu a minha honra. Estou mostrando a utilidade. Ó. Isso não pode ficar impune, útil. E eu só posso fazer isso através de quê? Do processo. Então, estou demonstrando a utilidade, né, para o pedido e a necessidade da ação. Quando eu demonstrar esse binômio, quando eu demonstrar o binômio necessidade, utilidade, tá certo? Da ação penal, eu demonstro o interesse de agir. Tranquilo? Eu acho mais fácil entender dessa forma. Dúvidas? Estou disposto a gente discutir, né, e a aprofundar-se no Tira Dúvidas. Tranquilo? Tá certo? Vamos para a terceira condição da ação, tá bom? E a terceira condição é a legitimidade de agir. Então, a gente chama isso de legitimidade ad causam, no latim. Ad, mudo, causam. Tá bom? Então, por exemplo, em uma ação penal privada, somente quem pode peticionar pela ação penal é o ofendido ou o seu representante. O Ministério Público não pode fazer. Quer dizer, não há legitimidade. Não haveria legitimidade para isso. Tá bom? Então, o que quer dizer a legitimidade ad causa? Professor, o que é legitimidade ad causa? Que, consequentemente, se configuraria na legitimidade de agir. É o que nós chamamos de pertinência subjetiva do processo. Quer dizer, as partes têm que ser pertinentes. Tanto o sujeito ativo, a parte autora, como o sujeito passivo, que seria a parte, ou que seria o acusado, ou o réu, ou o denunciado, ou o querelado. Eu não posso, por exemplo, querer punir o pai do meu acusado, ou de quem eu estou acusando. Esse pai, ele é ilegítimo. Como também o advogado, né? Em tese, o advogado na área privada, ele não poderia denunciar. A denúncia, ela é, tá bom? Um instrumento invocatório do Ministério Público, que é o dono da ação penal. Obviamente, vocês vão aprender comigo lá na frente, que vai haver momentos em que, na
inércia do MP, o Ministério Público não denuncia, aí, nesse caso aí, o ofendido poderá, sim, oferecer uma queixa-crime subsidiada pública. Mas mesmo ele entrando, ele não retira o poder do MP de tomar para si novamente a ação. Entenderam? Então, quando a gente fala de legitimidade de agir, a gente fala de pertinência das partes na ação penal. Tá bom? No caso de uma ação penal pública, o Ministério Público é que é o dono da ação. Então, ele é a parte autora. Numa ação penal privada, a vítima ou o ofendido, ou o representante do ofendido, eles seriam a parte autora legítima. Tranquilo? Entenderam? Tá bom? Eu estou no caso agora, acabei de me lembrar. Eu estou no caso agora de uma cliente minha, que ela está sendo acusada de vários crimes. Tá bom? De vários crimes. E esses crimes têm a ver com DPVAT, né? Irregularidade de DPVAT. Óbvio que a minha cliente, ela é inocente, tá bom? Ela é inocente, mas está sendo acusada. E aí nós estamos na fase de recebimento da denúncia. Então, o MP denunciou, ela e um grupo de pessoas, não é só ela e mais umas 8 pessoas. E aí, obviamente, cada uma dessas pessoas teve o momento de respostar, ou de resposta à acusação. E aí nós fizemos as nossas argumentações, onde nós levantamos ali a impossibilidade jurídica da denúncia, eu discuti também sobre a justa causa na denúncia, enfim. Tá bom? Mas o MP, o juiz recebeu a denúncia. Aí nós estamos em fase de HC. Porque eu não vou deixar a minha cliente ser acusada, justamente eu entrei com um habeas corpus. E lá na frente a gente discute. Mas no que tange a legitimidade, o que é que foi discutido? Uma determinada seguradora, tá bom? Ela se apresenta como assistente da acusação, tá bom? Como assistente da acusação. O juiz pede o parecer do MP e o MP foi favorável, tá bom? O MP foi favorável que a seguradora seja assistente, tá bom? Se você observar na doutrina, você vai ver que é um direito subjetivo potestativo do ofendido, tá bom? Do ofendido em assistir o MP, em ser assistente da acusação. Direito subjetivo potestativo, ninguém pode discutir. Por esse motivo, o juiz nem sequer me intimou da decisão. Mas eu, como advogado diligente, vocês serão também, se Deus quiser um dia, eu estou sempre entrando periodicamente nos meus processos. Se eu nunca tivesse entrado no meu processo, esperando intimações, eu não saberia. Aí eu estou sempre entrando. E aí eu vi que o Ministério Público deu um parecer favorável. E o juiz está para decidir. Foi o que eu fiz? Peticionei. Peticionei tentando demonstrar, argumentando, que naquele caso especificamente da minha cliente, que é denunciada por vários crimes, tá bom? Dos quais um deles é organização criminosa, tá bom? Na organização criminosa só existe um ofendido, é a sociedade. E nesse caso especificamente, eu alego, eu discuto, obviamente que isso é discutível, é óbvio. Eu tento demonstrar ao juiz que, nesse caso, a seguradora não poderia ser assistente da acusação, porque ela não é ofendida nesse crime. Ela não é ofendida nesse crime. Tá certo? E já vou antecipando, porque o juiz poderia dizer assim, então ele vai assistir só nos crimes possíveis, onde ele é ofendido, como o caso do estelionato, por exemplo. Aí eu digo, não, senhor,
Porque um dos requisitos da organização criminosa é que existem várias práticas ilícitas. E o estelionato é uma delas. Então, neste caso, nós estaríamos quebrando o equilíbrio da tríade processual, daquela tríade. Juiz, em cima, e aqui ao lado, abaixo, nesse triângulo, né? A acusação e defesa. Mas qual a importância disso? A importância, meu amigo, é que o MP é igual a mim. Ele não tem muito conhecimento, não, sobre coisas técnicas. A seguradora tem. Ela é um expert nesse assunto. E ela pode trazer dados que podem prejudicar minha cliente. Obviamente, que eu tentei argumentar isso. Eu posso até depois mostrar a vocês a minha petição bem simples. Tem umas 7 laudas só. Para demonstrar ao juiz de que ele não deve aceitar. E se ele aceitar, eu vou entrar com uma correção parcial. Direito meu. De provocar. Né? De provocar. Eu não estou protelando. Né? Eu não estou querendo, digamos, causar o aumento de tempo no conhecimento e julgamento do caso. Não. É um direito que eu tenho. Eu não estou inconformado? Estou inconformado. Então eu posso entrar? Posso sim. Está entendendo? Eu aleguei o quê? Ilegitimidade das partes. Pelo menos da assistência. Que para mim já é importante. Vocês ficarem sabendo, quando um Ministério Público ele é assistido pelo ofendido, aí lá na frente tu consegue convencer o juiz de que teu cliente é inocente. E tu foi um advogado tão bom que tu não só convenceu o juiz, tu convenceu o Ministério Público. E o Ministério Público, ao final, pede a absolvição. Você sabia que o assistente pode entrar com apelação? Tá vendo aí? A importância de você tentar provocar o máximo possível isso. Provocar que no caso da uma seguradora, com um órgão que é um instituto, né, uma empresa, né, e ela é uma seguradora internacional. Então ela tem dados importantíssimos, né? Enfim, tranquilos? Só que dando uma experiência para você do que a gente tem que provocar, a importância de você saber as condições da ação. E daqui a alguns aninhos, alguns meses, vocês vão estar já, alguns meses não, vocês estão no 6º, né? No próximo semestre. No próximo semestre, já vão estar comigo aqui, no laboratório 1, fazendo sabe o quê? Elaborando sabe o quê? Denúncia e queixa-crime. E vão estar também elaborando resposta à acusação, debatendo justamente essas condições. Daí é importante vocês conhecerem essas condições da ação. Tranquilo? Essas três, ó. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de agir são condições essenciais da ação penal e elas são indiscutíveis na doutrina. Aí, parte da doutrina inclui como essencial, ó, uma quarta. E essa quarta é a justa causa. Justa causa. Professor, o que é a justa causa? A justa causa, ela tem muito a ver com a possibilidade jurídica do pedido. Tá bom? Geralmente, quando não há justa causa, não há possibilidade jurídica do pedido. Geralmente. Mas pode acontecer de ter possibilidade jurídica do pedido e não ter justa causa. Então vamos lá. Vou ser o mais simples possível com vocês. Quando vocês estiverem na ação penal, vocês tiverem que denunciar alguém ou oferecer uma queixa-crime contra alguém, vocês têm que demonstrar, vocês têm que juntar um conjunto de provas de materialidade do crime. O que é que eu quero dizer? Você tem que provar que aquele caso concreto é crime.
Tá bom? E tem que ter, pelo menos, um bom conjunto indiciatório de autoria. Se você não conseguir demonstrar provas de materialidade e indícios de autoria, tá certo? Não há justa causa. Quer dizer, pode até ser que você consiga demonstrar que há crime. Mas você não consegue demonstrar um conjunto de indícios contra aquela pessoa, contra o denunciado ou o acusado. Tá bom? Você não consegue. E se não conseguir, falta justa causa. Tranquilo? Então pronto. A gente encerra nossa primeira aula do semestre 2022 de processo penal 1. Tá certo? Aí eu vou mandar para vocês agora o roteiro de aula para que vocês acompanhem. Se cuidem. Tá bom? E estarei enviando essa videoaula pelo áudio. Tranquilo? Abração, saudade medonha de vocês, tá bom? E a gente conversa ao vivo, não nesta noite, porque essa noite vamos ter essa palestra tão importante, né? Que vai ser mediada pelo nosso coordenador, professor Pedro, acredito. Assistam, ela é muito atual. E tem coisa sobre nossa matéria, viu? Fake news e democracia. Muita coisa. Tranquilo? Abração. Se cuidem.